Você ainda vai trabalhar em uma empresa chinesa. Olá, ouvinte da Rádio USP, Tadia Hao. Eu sou a jornalista Márcia Carini e no programa de hoje nós vamos falar sobre as vagas de emprego cada vez mais numerosas em empresas chinesas que estão chegando no Brasil. Em junho, São Paulo recebeu uma feira de recrutamento que procurava candidatos para vagas apenas em empresas chinesas. Foram oferecidos 400 postos, de estagiário a CEO. Em que áreas atuam essas empresas? Qual é o perfil de candidatos que elas buscam? Quais são as diferenças culturais que devem ser conhecidas antes de se candidatar? Para responder a essas perguntas, eu procurei a IEST, organizadora do evento, e entrevistei Vanilza Marque, supervisora de recrutamento e seleção, e Daniel Lau, especialista em relações comerciais e culturais Brasil-China. Nascido no Brasil, mas filho de chineses, Daniel tem expertise em aculturação de funcionários. Ele explicou a importância do Quanxi, conceito sobre o qual você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, fique aqui com a gente que você já vai saber o que é, e me apresentou um conceito novo, Nianzi. Você conhece? O nosso programa de hoje conta ainda com a entrevista de Máximo Shelley, estudante de chinês, que foi contratado pela CRRC, uma gigante chinesa de trens. Máximo começou como tradutor e 6 meses depois já era gerente de documentação, um cargo que não tem nada a ver com a área de tradução. Esse é o sonho de Jamile Ali, estudante de gerontologia, que foi à feira de recrutamento e deixou seu currículo em mais de 20 empresas chinesas. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Apresentação: Márcia Carini. O Momento China USP começa agora com a entrevista de Vanilza Marque sobre a Feira de Recrutamento 2025. Vanilza, nós conversamos em 2022 em uma outra edição da feira e você me disse que o mercado estava aquecido. O mercado continua aquecido? Continua. Para você ter uma ideia, a nossa feira, a primeira edição foi em 2016. Lá foram 9 empresas participantes. Esse ano foram 32 empresas participantes. Essas 32 empresas ofereceram 400 vagas de trabalho. E foram 2.382 candidatos oferecendo seu currículo para apreciação. A Vanilza percebeu uma ligeira modificação no perfil desses concorrentes. Eu tenho visto candidatos que, além do idioma, está estudando mais sobre o mercado chinês. Isso é muito importante. Estudar a cultura também, como um modo, né, de tratamento, o modo de comportamentos para estar atuando dentro de uma empresa chinesa. E perfil das vagas? Mudou o perfil das vagas oferecidas? A área de e-commerce cresceu bastante, energia cresceu bastante, né? Automotivo também, logística também, né? Então, a gente sabe aí que a logística está crescendo bastante, desde 2022, cresceu muito logística dentro do Brasil. Eu me lembro que a gente conversou bastante sobre em que cargos estariam posicionadas essas vagas. Na época, você tinha de estagiário a vice-presidente. Esse panorama mantém? Mantém, né, os estágios, mantém as vagas de CEO, mantém todos os níveis. Ao se inscrever para participar da feira, o candidato já subia o seu currículo no site e recebia um QR Code, que era depois estampado em seu crachá. As empresas chinesas, então, escaneavam com o celular o crachá dos candidatos e já recebiam seus dados para fazer a triagem. Mesmo quem não foi ao evento teve seu currículo automaticamente colocado em um banco de talentos.
Mas estar lá era uma oportunidade de se apresentar e, eventualmente, abrir portas para conversas futuras. Auto-vendendo as suas expertises, alguns candidatos foram entrevistados no próprio dia da feira para vagas que ainda nem estavam abertas. Quem perdeu a feira não precisa se desesperar. Ainda é possível fazer o upload de currículos nos canais da IEST, e-mail, site ou LinkedIn. Aproveite para mandar esse programa para aquele seu amigo que está em busca de oportunidade. Essa nossa reportagem pode ser ouvida quantas vezes você quiser nos agregadores de podcast e nas páginas do Jornal da USP e pode ser vista em vídeo nas redes do Momento China. No começo do programa eu disse que você ainda vai trabalhar em uma empresa chinesa. Ao menos estatisticamente, essa chance é muito grande e os números trazidos pelo Daniel confirmam isso. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Vanilza. É um prazer conversar com vocês. Meu nome é Daniel Lau. Trabalho com investimentos chineses no Brasil, na América Latina, nos últimos 20 anos. Em praticamente todos os setores, né, de mineração, o agro, construção, infraestrutura, energia renovável, automotivo. E também trabalhei em empresas brasileiras na China, como a Câmara do Comércio Brasil-China e a Embraer, lá na China. Isso são 20 anos em que eu tenho acompanhado a evolução dos relacionamentos comerciais e de investimentos entre Brasil e China e América Latina. Então, em um intervalo de 20 anos, o comércio bilateral entre Brasil e China passou de 6,6 bilhões de dólares em 2003 para um número de 188 bilhões de dólares em 2024, o ano passado. Isso faz com que a China, ela é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Não é somente hoje, 2025. A China é o maior parceiro comercial do Brasil há mais de 15 anos. Então, esse relacionamento, essa parceria bilateral de importar e exportar com a China tem sido benéfica, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo com uma economia grande, que tem superávit comercial com a China. Isso traz uma série de oportunidades. Vamos pensar numa forma resumida. A empresa chinesa, em algum momento, começou a exportar para o Brasil. Viu que o mercado é receptivo. Então, ela passa a considerar o investimento no Brasil. E ela abre, né, ela abre uma empresa aqui no Brasil, ela abre uma indústria aqui no Brasil, depende do setor de atuação, ela começa efetivamente essa operação. E começando essa operação, ela precisa de pessoas brasileiras, executivos brasileiros, que passem para ela como é o perfil do mercado brasileiro, as oportunidades, as ameaças, onde estão os grandes mercados para aquele produto. E quando a gente fala de investimentos chineses, são nos mais variados setores da indústria, em mineração, infraestrutura, e quando a gente fala em infraestrutura, portos, ferrovias, rodovias. Então, você também tem investimentos chineses na área de energia renovável, construção, automotivo, bens de consumo, logística. Então, todas as plataformas que a gente conhece hoje, né, que você faz a compra online e depois tem a empresa de logística que faz a mágica acontecer, que leva realmente o produto para a sua casa. Então, você tem uma presença muito significativa dessas empresas chinesas aqui no Brasil. É perceptível que há um número cada vez maior de empresas chegando, mas para dimensionar melhor esse panorama, eu pedi ao Daniel que nos desse um número. Qual é exatamente o volume de empresas que chegam por aqui? O que acontece hoje, né? Você tem a presença das grandes empresas chinesas, chegaram, o que estão chegando e que vão chegar, só que tem um volume de empresas que não sai na mídia. Então, essas empresas que nós estamos atendendo, que se você for ver, ela não tem, se colocar no Google ou outro método de busca, não tem nem informação da empresa, as pessoas nem sabem que elas chegaram aqui no Brasil. Novamente, são empresas grandes na China, e só que suas operações estão no passo inicial no Brasil. Acabaram de criar um CNPJ, praticamente, né? Então, obviamente, você não vai ter de imediato 50 funcionários, 100 funcionários, mas são empresas que estão contratando, e como a Vanilza falou,
são essas empresas que, de repente, chegam e procuram 5, 10 funcionários, porque, ok, começou a operação, mas você precisa pelo menos uma pessoa no financeiro, uma pessoa no RH, uma pessoa na área comercial, talvez na área comercial precise de mais pessoas, mas, enfim, precisa ter uma operação mínima. Eu posso dizer com certeza, além dos grandes investimentos, esses investimentos de centenas de milhões de dólares e bilhões de dólares, você tem pelo menos 30 empresas novas chegando por mês. Isso é somente aquelas, né, que eu ouço falar. Então, você tem, cada 2 semanas, você tem 10, 15 empresas chegando no Brasil, e é um ritmo que, obviamente, você não consegue controlar. Então, isso faz com que a demanda de profissionais, a gente sabe, a gente sente, que é cada vez mais forte, e aí também tem alguns desafios. Onde estão esses profissionais, né? Porque o mercado tem um limite, né? Então, a gente tem um desafio também de achar esses profissionais, né, para trabalhar as empresas chinesas. Por exemplo, 99% das oportunidades, eles desejam que o candidato tenha mandarim. Mas é óbvio que, né, muitos deles não vão ter mandarim. Então, esse é um grande desafio, né, não somente em volume de oferta, né, mas como você consegue atender esse volume de procura. Antes de continuar nossa entrevista com Daniel e Vanilza, eu apresento a você Máximo Schelli. Ele tem 24 anos e já está em seu segundo emprego em empresas chinesas. Meu nome é Máximo Schelli, eu trabalho na CRRC, que é uma empresa que atua no ramo ferroviário, uma empresa estatal chinesa, uma das maiores no mundo no desenvolvimento e produção de sistemas e equipamentos ferroviários. Como é que você chegou até essa empresa, Máximo? Eu cheguei na CRRC por indicação. Veja bem, eu estava estudando na China em 2024, no final do meu curso, já prestes a voltar para o Brasil. Minha amiga Luísa, que também tinha sido entrevistada para essa empresa, me indicou. Então, eu já voltei para o Brasil contratado pela CRRC. Eu fui contratado para desempenhar a função de tradutor, inicialmente, fiz isso nos primeiros meses. Depois, eu fui indicado para assumir uma outra função na CRRC de gerente de documentação. Antes da gente falar um pouco sobre essa nova função que você desempenha, eu queria que você me contasse esse teu percurso antes, até você chegar na China. Qual é a tua formação? Como é que você chegou até lá? Eu comecei a estudar chinês em 2019, no Instituto Confúcio da FAAP. Em 2020, eu comecei a estudar arquitetura e urbanismo. Durante a pandemia, as coisas ficaram mais difíceis. Eu tive que escolher entre o mandarim e o curso de arquitetura. O curso de mandarim me rendeu um trabalho. Eu já estava empregado numa outra empresa chinesa da área de logística, uma empresa do grupo Alibaba. Então eu falei, bom, eu vou continuar no mandarim porque ele está me rendendo frutos, né, imediatos, tem um retorno melhor. Pensando em voltar em fazer faculdade na China depois no futuro. Por causa disso, eu acabei conseguindo também a bolsa de estudos para ir para Pequim, que eu fiquei 1 ano lá, de 2023 a 2024, e aí voltei para o Brasil no meio do ano passado. Então, quando você vem para o Brasil, você já está empregado novamente. A sua entrevista aconteceu na China? Exatamente, aconteceu em Pequim. Eu ia voltar para o Brasil em meados ali de setembro, segunda quinzena de setembro, e acabei na primeira quinzena de julho sendo entrevistado. Ou seja, eu já estava lá, e uma das perguntas que o entrevistador fez foi: por acaso você mora perto da Lapa? Né, ali da região da Lapa? Falei, bom, sim, moro perto da região da Lapa. Aí pronto, ele já brilhou os olhos assim, falou, maravilha, então quando você chegar no Brasil, você assina o contrato. Muito bom. Então, você é a pessoa que realmente confirma a informação que a gente tem, que é, se você sabe chinês, com certeza você já tem emprego garantido. Eu posso confirmar, eu já vinha confirmando isso há um tempo. Sempre aparecem oportunidades, há pessoas me ligando, Máximo, tem uma oportunidade aqui no Nordeste, tem uma outra aqui em Minas Gerais, vem trabalhar com a gente aqui em São Paulo, e aí você escolhe muita coisa. E o legal é que o mundo de quem fala chinês é um mundo pequeno, então todo mundo se conhece, você recebe indicações o tempo todo, né? E aí cabe a você administrar isso e ver o que se encaixa melhor no seu perfil. Máximo entrou na empresa como tradutor e agora é gerente de documentação.
Mas afinal, o que é ser gerente de documentação? Boa pergunta. Geralmente, quando me perguntam sobre isso e relacionam ao fato de eu falar mandarim, eles estão imaginando que eu faço a tradução do documento. Não, não é isso. Veja bem, quando eu fui contratado como tradutor, eu fazia a tradução de documentos, de reuniões e coisas escritas, enfim. Quando eu passei para a gerência da documentação, isso é um outro aspecto. Veja bem, dentro do projeto que eu trabalho, existem certas instâncias que envolvem troca de documentação entre a minha empresa e o governo de São Paulo, entre outros auditores independentes. E é preciso haver uma gerência, uma comunicação entre os chineses que estão produzindo um documento técnico, um documento de engenharia, de sistemas, de trens, enfim, de telecomunicações. E esse documento precisa chegar num formato, ele precisa chegar numa qualidade mínima para ser entregue para o governo de São Paulo, para outras instâncias. Então, eu estou nesse meio de caminho auxiliando os chineses, os engenheiros brasileiros nessa comunicação e organização, enfim, esse tipo de coisa. Eu sei o que você está pensando aí e não posso continuar o programa sem perguntar ao Máximo se podemos sonhar com trens de alta velocidade ou pelo menos com uma malha ferroviária melhor aqui no Brasil. Podemos sonhar e devemos buscar a realização desse sonho, sim. Podemos sonhar com trens de média velocidade, de alta velocidade e também na melhoria e atualização de serviços já existentes. Então, a China tem muito a acrescentar nesse sentido. Máximo, você vai voltar para falar sobre trens em outro programa, então. Já fica o convite. Aceito, convite aceito. Você está ouvindo Momento China USP. Depois desse sopro de esperança que nos foi dado pelo Máximo, eu convido você, ouvinte, a seguir as redes do Momento China. Trens de média e alta velocidade serão pauta por aqui muito em breve. Voltando a falar sobre a feira de recrutamento de empresas chinesas que aconteceu aqui em São Paulo, nós vamos conversar com Jamile Ali. Ela é estudante de gerontologia na Universidade de São Paulo, não estuda chinês, mas foi convidada por uma amiga chinesa a conhecer a feira. Eu já tinha ido algumas feiras de recrutamento de empresas, mas não especificamente empresas chinesas. Eu gostei muito, deu para perceber que tem uma ampla gama, né, de empresas chinesas muito interessadas no mercado brasileiro. Eu consegui, além de participar da feira, participar de duas palestras, né, de duas empresas, falando um pouco sobre como elas funcionavam, como eram alguns aspectos delas. Eu achei bem interessante, assim, eles estão procurando profissionais de todas as áreas. Fiquei sabendo que até estavam acontecendo entrevistas lá, né, com alguns profissionais, ia de empresas de energia até o Kawaii, né, então é bem interessante. Até eu cheguei a conversar com algumas pessoas de algumas empresas, eu achei engraçado que eu contava um pouco da minha área, e eu falava assim, não sei, né, eu acho que não é o que vocês estão procurando. Ela falava, não, exatamente. Porque ela falava que a partir do momento que você tem um diploma, né, você tem um nível superior, a partir dali a empresa pode te moldar do que eles querem, né, para você. Então, a partir do que você sabe, eles podem ir acrescentando mais coisas. Significa, então, que você tem uma série de conhecimentos que eles podem aproveitar e adaptar para as demandas de trabalho deles. Isso mesmo. Sim, mas mesmo as que não tinham vagas na minha área, eu fui parando para conversar, porque eu queria entender um pouco mais sobre aquelas empresas. Tinha duas empresas de celulares, né? Então a moça falou assim, para mim, está contratando todo mundo, porque a gente realmente está começando, né, todo o negócio. Então eles vão começar a ter revendedores dos produtos, eles vão começar fábricas, então é algo bem interessante. A Jamile já recebeu e-mail de algumas das empresas. Vamos cruzar os dedos e torcer por ela. Agora eu volto a falar com Daniel Lau sobre cultura de negócios na China. Afinal, o que é o Guanxi? O Guanxi, ele é muito mais do que uma rede de relacionamento. É você cuidar da sua rede de relacionamento. É de você estar preocupado com o desenvolvimento daquela pessoa, daquelas pessoas que estão da sua rede de relacionamento. E o que o chinês faz, né? E o conceito do Guanxi? Ele dedica o seu tempo no desenvolvimento da rede
de relacionamento do guanxi dele. Então, se existe uma pessoa que está passando, por exemplo, por alguma dificuldade, a rede de guanxi, ela dá um apoio. Então, isso acontece muitas vezes antes da própria pessoa que está passando por alguma necessidade, precisar de alguma ajuda, ela se manifeste. Então, o guanxi é realmente você cuidar da sua rede de network e promover o bem-estar das pessoas dentro da sua rede de network. E talvez um último item que seria interessante é como você conecta diversas pessoas de guanxi, de níveis de guanxi diferentes, no mesmo guanxi. Então, é muito comum para os chineses sempre estar apresentando, olha, esse aqui é o meu amigo de faculdade, esse aqui é o meu amigo de trabalho, os dois têm ponto comum, por exemplo, os dois estão olhando um projeto de engenharia. Então, vocês se conversem, né? Eu fiz a ponte para fazer a apresentação. Então, isso é o quê? É um outro exemplo em que eu proativamente desenvolvi o meu guanxi. E outro ponto bastante interessante no conceito de guanxi na China, traduzindo, seria o porteiro de guanxi. O porteiro de guanxi é a pessoa que realmente faz a conexão entre o lado A e o lado B. Então, quando você tem porteiros de guanxi de baixo nível, as suas conexões vão ser de baixo nível. Quando você tem porteiros de guanxi de alto nível, as suas conexões serão de alto nível. Mas isso é a essência do guanxi, é você cuidar das pessoas que estão no guanxi, e, obviamente, as pessoas que estão dentro do seu guanxi também vão cuidar de você. E agora atenção que o Daniel vai apresentar um novo conceito, sobre o qual, aliás, eu nunca tinha ouvido falar. O mianzi. Tão importante quanto o guanxi é o mianzi. O mianzi é o valor da face. O quanto que a pessoa ela é valorizada ou não, né, em diversos ambientes. E o interessante do mianzi não é você que diz, olha, eu tenho um mianzi altíssimo, eu tenho um mianzi muito respeitado. Se você chega numa reunião, as pessoas te reconhecem, alguém já puxa você pela mão, e olha, deixa eu te apresentar o anfitrião, já puxa pela mão, deixa eu te apresentar esse executivo, né, esse grande empresário. O seu mianzi está alto, né? Então, são essa calibragem que você faz no dia a dia de como as pessoas valorizam o seu mianzi, né? E por isso que, ao derivar o processo de você estar sempre desenvolvendo o seu mianzi, muitas vezes, o chinês, quando ele entra em uma situação de negociação e que naquele momento aquela negociação não está sendo legal para ele, porque talvez ele vai ter prejuízo ou por outros motivos, então ele muitas vezes ele pode evitar de dizer o não. Ele diz outras respostas, por exemplo, olha, então vamos continuar a conversa em outro dia, olha, eu vou pedir para que o meu assistente, o meu diretor vá conversar com você. Por quê? É muito difícil o chinês falar um não direto para a pessoa. Por quê? Porque ele não sabe falar não? Claro que ele sabe, mas é porque ele quer preservar o mianzi. Porque o não do chinês é uma forma muito pesada, uma forma muito bruta, né, de terminar uma conversa. Então, ele sempre tenta terminar uma conversa sem dizer não, né, puramente a palavra. Para quê? Para que a gente continue o nosso relacionamento. E isso é somente um exemplo. A gente tem outras formas de como você aumentar o seu mianzi e como você pode perder o seu mianzi. Mas, em relação à questão de cultura chinesa, esses são os dois principais pilares, que é o guanxi e o mianzi. Ainda sobre cultura, Daniel falou sobre a já conhecida pontualidade chinesa. Quando um chinês marca uma reunião às 15h, saiba que esse é o horário em que ele espera que vocês comecem, de fato, a discutir negócios. Portanto, chegue sempre 10 minutos antes para a troca de cartões e apresentações. Depois, pensando na entrevista do Máximo e na sua ascensão rápida na empresa CRRC, eu perguntei para o Daniel sobre plano de carreira. Eu digo que, na minha experiência, e não somente minha, mas conversando com colegas e amigos que trabalham com empresas de outros países, não vou dizer que é o mais, mas um dos países cujas empresas aplicam a meritocracia da forma mais intensa possível é a China. Então, na China, ela te permite que você, né, começando na posição júnior,
né, com esforço, com dedicação, você cresça rapidamente dentro dos níveis hierárquicos da empresa. Então, a meritocracia na China, ela existe, ela é aplicada, e isso tem favorecido diversas pessoas. Então, o chinês, ele reconhece aqueles que se dedicam, né, que faz o esforço adicional, né, ele que está realmente comprometido, não somente de palavra, mas ele realmente mostra que ele está comprometido. Então, esse perfil proativo, esse perfil que realmente se esforça, né, e faz acontecer, ele é muito valorizado. E aí esse perfil também cresce bastante no próprio conceito de meritocracia na China. Daniel, você me deu uma aula sobre cultura chinesa, estou muito contente também de ter te conhecido. Espero que você volte ao nosso programa, porque acho que temos muitos assuntos ainda para conversar. Um grande prazer conversar com vocês, ficamos à disposição. E a China, ela não é uma fotografia, ela é um filme, né? Então, quanto mais a gente puder olhar em slides diferentes da China, nesse filme que é contínuo, mais entendimento, mais percepção correta a gente vai ter da China. O programa Momento China de hoje sobre vagas de emprego em empresas chinesas fica por aqui. Você pode ouvi-lo novamente nos agregadores de podcast e nas páginas do Jornal da USP. Pode também assisti-lo em vídeo no YouTube e nas redes do Momento China, que inclui o LinkedIn. Se você tiver sugestões de pauta, mande para marcia.carini@usp.br. Eu agradeço o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Toda quarta-feira nós entramos no ar à 1h30 da tarde. Te espero na próxima semana. Até breve, ou, em chinês, 再见. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.